Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, que seja um bom domingo para todos nós e um domingo de mais uma vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Colorado vai pegar um adversário difícil, que já não tem mais nada para fazer no Campeonato Brasileiro, já tá com a sua vaguinha na próxima Copa Libertadores da América garantida após vencer o título da Copa do Brasil desse ano. O Colorado vai enfrentar o Flamengo na tarde deste domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. O Inter, que fora das quatro linhas, já obteve mais uma vitória nesse fim de semana, que foi o título do Botafogo da Copa Libertadores da América de 2024, que impacta de forma direta no calendário e na próxima temporada do Internacional. Com o título do Botafogo da Libertadores desse ano, garantiu o Internacional de forma matemática e direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América, deixando o Internacional assim um pouco mais tranquilo, mais calmo, para pensar nas questões financeiras, logísticas e também de campeonatos do próximo ano, onde o Internacional não vai ter que se preocupar com pré-Libertadores, com calendário apertado, com viagens, com desgaste, deixando também o elenco um pouco mais tranquilo para trabalhar a questão do Gauchão, onde o Internacional é obrigado a ganhar esse título na próxima temporada, um título que o Inter não conquista desde 2016. Sendo assim, o Colorado vai para o Rio, já chegou lá no Rio de Janeiro, né, neste sábado, para enfrentar o Flamengo, onde o Colorado se dá uma olhada na tabela de classificação, o Internacional terceiro colocado com 65 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado com 70, o Botafogo o primeiro colocado com 73, onde o Internacional de forma matemática, mesmo que difícil e remota, ainda respira a chance de título do Campeonato Brasileiro, algo que o Internacional vai ter que fazer a sua obrigação, que é vencer os 3 próximos jogos, já começando diante do Flamengo neste domingo, depois encarar o Botafogo na próxima quarta-feira no Beira-Rio, e depois fora de casa encarar o Fortaleza no Castelão, e o Inter obrigatoriamente teria que vencer esses 3 jogos, contando com tropeços de Botafogo e também de Palmeiras, algo que é muito difícil e improvável de acontecer. Mas vamos focar no jogo deste domingo, onde o Colorado vai pegar, como falei, um adversário que não tem mais nada para fazer no Campeonato Brasileiro, a não ser deixar que o técnico Felipe Luiz vai testando algumas peças também, já pensando na próxima temporada. Para esse ano, o Flamengo já deu férias para 4 jogadores de forma antecipada, já pensando no Campeonato Carioca. O goleiro Diogo, o zagueiro Cleiton, o meia Lohan e o atacante Carlinhos. Esses 4 jogadores já não vão estar à disposição do técnico Felipe Luiz, além do Pedro também. Sendo assim, o Flamengo vai dar uma misturada entre reservas e titulares, mas mesmo assim é um time perigoso. O Flamengo que vai vir com a provável escalação do goleiro Rossi, o Wesley, zagueiro Léo Ortiz, ex-internacional, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Gerson, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Mesmo assim, sendo um time um pouco descaracterizado, é um time perigoso, um time que o Internacional vai ter que ficar de olho. Mas o Flamengo também vai ter que ficar de olho no Colorado, pois o Internacional tem retorno de jogadores importantes, como o Thiago Maia, que ficou de fora do confronto diante do Vasco e diante do Bragantino. Não treinou na segunda e nem na terça, pois foi liberado pelo Internacional para resolver um problema particular de família. Voltou a treinar normalmente na quarta-feira. Está na lista de relacionados, está aparecendo na tela aí para ti. O outro que está na lista de relacionados que causou uma certa preocupação foi o Alan Patrick, que não treinou com o grupo normalmente na sexta-feira, mas está na lista de relacionados, deve começar a partida, se não ser ele vai ser o Gabriel Carvalho, mas acredito que o Alan Patrick comece a partida no meio-campo, na criatividade do meio-campo das jogadas do Internacional. Ainda tem a questão do Bruno Tabata ou Gabriel Carvalho começando como titular, e o Internacional vai contar com Bernabei, vai contar com Bruno Gomes e o time restante do Internacional, que não vai ter o Rafael Borré, que vai cumprir suspensão após tomar o terceiro amarelo diante da vitória, diante do Bragantino no último fim de semana. Sendo assim, o Colorado deve ir com Rocher, Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei. Fernando pode começar como titular, Thiago Maia ou Bruno Henrique, ou até mesmo pode acontecer do Romo começar no lugar do Fernando, mas acredito que seja Fernando e Thiago Maia ou Bruno Henrique. Alan Patrick, Tabata, Wesley lá na frente, ele, Ener Valencia, o equatoriano, atacante do Internacional, que tenha mais uma vez a chance de começar como titular e mostrar mais uma vez seu futebol que ele já desempenhou quando chegou na temporada passada com a camisa colorada. A arbitragem fica por conta do comando do Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro da FIFA de Pernambuco, auxiliado por Guilherme Dias, FIFA de Minas Gerais,
e Francisco Chaves Bezerra Júnior, também do Pernambuco. E a cabine do VAR fica por conta de Marco Aurélio Augusto Vazecas Ferreira, de Minas Gerais. O Internacional, como eu falei, é o terceiro colocado com 65 pontinhos. E aí atrás do Internacional tem na quarta colocação o Fortaleza com 65 também, o Flamengo é o quinto colocado com 63, o São Paulo é o sexto colocado com 59, o Bahia é o sétimo com 50 pontos, o oitavo é o Corinthians com 50 pontos, o nono colocado é o Cruzeiro com 48. Por que eu tô falando tudo isso? Porque ainda esses times aí brigam por alguma coisa ainda no Campeonato Brasileiro. Do São Paulo para cima já estão garantidos na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. Bahia, Corinthians e Cruzeiro ainda tentam alguma coisa na questão de pré-Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer nessa reta final de Brasileirão. Fato é que o Internacional vai também torcer para um tropeço do Fortaleza às 6h30 da tarde, que joga fora de casa diante do Vitória lá no Barradão. Vamos cruzar os dedos, né? Torcer para uma vitória do Internacional, combinações negativas com os outros adversários, que os outros adversários tropeçam, principalmente Palmeiras e Botafogo, que já jogaram na rodada. O Palmeiras perdeu no Allianz Parque nesse meio de semana para o Botafogo por 3-1. Flamengo e Fortaleza ficaram no 0-0, ajudaram bastante o Internacional. Então, adversários aí que tropeçaram nas rodadas passadas também. O Palmeiras e o Botafogo também já se enfrentaram. Internacional e Flamengo, Flamengo Internacional, 4h da tarde no Maracanã. E logo após a partida eu vou trazer todo o compacto com, se Deus quiser, uma vitória do Internacional. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!